Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim trazer a minha crítica sobre o filme Acampamento Miasma. Mesmo não tendo amado o outro filme da diretora, que é o I Saw the TV Glow, eu ainda assim fui assistir esse filme com muitas expectativas, principalmente por ter gostado tanto da premissa. Até pelo filme vir com essa ideia bem metalinguística para falar sobre filmes slasher, principalmente franquias de slasher, e trazer uma crítica aí a tudo isso. Mas infelizmente eu senti que o filme inventa essa grande fantasia, mas que parece que não vai pra lugar nenhum. Praticamente circulando nas mesmas questões pra criticar filmes slasher e as franquias que não souberam onde parar, e também trazer questões sobre a própria protagonista do filme e a sua relação com a sexualidade e com os filmes slasher. E o filme é visualmente muito bonito, traz duas grandes atrizes que têm uma química muito interessante aqui dentro dessa história, porém ao mesmo tempo eu sinto que foi um filme que não me trouxe nada, assim, chegou no final e eu não soube dizer exatamente o que esse filme queria me dizer. E até acho que talvez ele tenha meio essa proposta de ser um filme para ser sentido, embarcar na grande aventura e não compreendido, mas eu vou falar que eu particularmente não consegui embarcar assim nessa aventura. Achei que foi um filme que se repete em várias questões dentro da história, que cria situações que acabam se tornando muito cansativas, até por se apoiar muito nessa questão metalinguística, até que chega um ponto que é meio demais, assim, dentro da história, e realmente, assim, não sei, saiu um tanto quanto decepcionada. O longa, então, fala sobre obsessão, acompanhando a Chris, uma cineasta queer que acaba sendo responsável por dirigir um reboot de uma franquia de slasher extremamente amada que se chama Acampamento Miasma. A franquia, então, já recebeu diversas outras sequências, mas aqui a Chris queria dar um novo significado aí para esse reboot, conseguindo se conectar tanto com a geração Z, mas também com a comunidade LGBT. O filme, então, tem esse tom meio nostálgico, já que ele se passa quase que praticamente inteiro dentro do acampamento onde foi gravado o primeiro filme, brincando com os clichês do gênero enquanto faz piadas consigo mesmo, explorando principalmente a questão de como trazer de volta filmes de terror que tenham a mesma essência dos seus originais, mas sem toda a problemática que hoje em dia é completamente inaceitável dentro desses filmes. O filme então fala muito sobre como o terror, principalmente esses slashers, estão muito conectados com um tom sexual. O próprio Sexta-feira 13, que eu sinto que aqui foi a principal inspiração pro filme, tem muito disso, acompanhando um grupo de adolescentes meio que no auge da sua puberdade, em um acampamento, sem qualquer supervisão, longe de qualquer outro adulto e meio que tendo somente eles ali. A história então traz bastante sobre o desejo, algo também muito interligado dentro dos filmes de terror, correlacionando isso com a própria protagonista que tenta se entender sexualmente. E o filme inclusive foi gravado em 25 dias com um orçamento bem apertado, mas ainda assim eles conseguiram criar toda essa franquia fictícia, criando slogans, brinquedos, bonecos, jogos de tabuleiro, posters e muito mais, fazendo com que essa franquia do Acampamento Miasma realmente parecesse algo que existe. Até por conta disso, o filme é repleto de referências, fazendo conexões com as atrizes até desses outros filmes e o que essas franquias se tornaram, né? Criticando principalmente como, quando esses filmes de terror se tornam uma grande franquia, eles vão perdendo a sua essência, meio que se tornando apenas sequências que não fazem nenhum sentido com a obra geral, apenas focadas no lucro. E eu sinto que aqui não faltam exemplos de franquias que se tornaram isso. Acho que pra mim a principal que fica é a própria franquia do Pânico, e eu sou muito fã, assim, dos primeiros filmes, mas você vê que os últimos 2, 3 lançamentos, assim, foi algo que não fechou. Esse último, principalmente, assim, é um filme que ele é um reflexo todo da bagunça dos bastidores e que, principalmente, assim, não tem qualquer tipo de espírito, assim, da franquia mesmo. E a história acaba ganhando um tom ainda mais metalinguístico, não se tratando apenas de uma narrativa sobre um filme dentro de um filme, né? Um filme sobre produzir um filme, mas também tendo um tom bem pessoal para a diretora. Além disso, a história também fala bastante sobre amadurecimento. Visto que dentro da história, Briley Presley acaba virando uma guia para Chris, ajudando ela a navegar a sua própria sexualidade. A Chris é uma pessoa que pensa demais, já tendo assistido o Acampamento Miasma milhares de vezes, meio que sempre se passando nas suas preocupações. E Billy aqui é um espírito muito mais livre, tentando fazer a cineasta se desprender das suas preocupações e apenas sentir as coisas, explicando que a única forma dela conseguir dirigir essa sequência é justamente vivendo ela. E a relação das duas aqui tem uma tensão sexual praticamente palpável desde os primeiros momentos,
momentos, e acho que as duas interpretam isso muito bem, e durante o filme eu acabei pensando bastante no filme Persona também, onde também temos um filme praticamente composto só por duas mulheres, de certa forma trazendo suas experiências de vida, aqui sendo muito mais focado no lado sexual do que qualquer outra coisa. E apesar de trazer todas essas referências a filmes slashers, o visual do filme se apoia bastante no que a gente conhece como a Old Hollywood. Eu acho que isso faz bastante sentido, até porque dentro da história tem várias referências conectando a Briley Presley com a Norma Desmond de Crepúsculo dos Deuses, trazendo ela como essa diva, mas porém aqui muito mais cool, descolada e misteriosa, que vive reclusa. Dessa forma, o filme tem um visual bem impressionante e até impactante, trazendo muitos dos seus cenários sendo pintados à mão. Artifício esse que também era usado bastante antigamente em Hollywood. O que, claro, também se conecta com a própria metalinguagem dentro do filme, já que desde o início passa a sensação de que essas personagens estão dentro de um filme. E além dos cenários, as sequências na neve também foram feitas utilizando de efeitos práticos ao invés de efeitos visuais. Porém, apesar do filme trazer todas essas questões relacionadas com filmes de terror, né, a questão do prazer, do desejo, o tom sexual mesmo que tá ali presente dentro desses filmes de terror, eu sinto que essas temáticas mesmo dentro da história não nos levam a lugar nenhum. Tudo que o filme quer dizer, eu sinto que é muito fácil da gente compreender quando ele fala, e aí parece que ele vai criando certas metáforas dentro da história para tentar justificar tudo aquilo, e ele só acaba ficando mais cansativo. Eu gosto muito de histórias metalinguísticas, mas eu acho que aqui talvez o filme tenha se passado um pouco dentro disso. Não só isso, mas as próprias piadas feitas com os filmes slashers também é algo que vai cansando a gente ao longo da narrativa, até por estarem presentes desde o início do filme, e eu admito que essa questão de ser um filme dentro de um filme, dentro de um filme, produzindo um filme, enfim, acabou ficando um pouco demais e muito cansativo de assistir. E estranhamente, ele pareceu um filme muito mais longo do que ele realmente é. O filme tem menos de 2 horas de duração, mas ainda assim pareceu que eu passei muito tempo ali naquela jornada. Eu saí um pouco decepcionada porque eu vi muitas críticas elogiando horrores e eu queria ter amado esse filme assim como todo mundo, mas realmente eu não consegui me conectar com essa história, assim. E eu entendo que talvez a ideia mesmo ser um filme pra gente sentir e não necessariamente entender, como a protagonista fala ali, né, a Billie Presley fala pra Chris durante a história. Mas, ainda assim, eu acho que eu não consegui ter nada pra me prender, pra querer acompanhar essa história mesmo. Eu saí um tanto quanto confusa sobre qual que era realmente a mensagem e o que o filme queria me passar com tudo isso. Eu entendi que é sobre essa jornada da cineasta em conseguir se entender sexualmente, né, e que o filme acabava sendo uma conexão ali pra isso, onde, enfim, eventualmente ela ia ganhar mais confiança, ela ia se libertar disso, né, se sentir livre, como nesses filmes acaba acontecendo. Eu acho que eu esperava um pouco mais, esperava talvez críticas feitas de uma forma mais inteligente a esses slashers, porque tudo isso a gente já sabe, né, que os slashers das franquias principalmente passaram do ponto, foram além do que a gente gostaria, não conseguem manter a essência, tudo isso a gente já sabe, assim, eu acho que eu esperava um ponto a mais, assim, de dentro desse filme, algo realmente diferente. A questão de visual, do que acontece dentro da história, realmente é um filme que impacta, porque ele é diferente de qualquer coisa que a gente já assistiu. Até acho que talvez mais próximo dele seja realmente o outro trabalho da diretora, o I Saw the TV Glow. Mas ainda assim, não sei, pra mim faltou alguma coisa, mas apesar de tudo isso, realmente eu não consegui me engajar, assim, com essa história, gostar, me interessar. Admito que eu gostaria também que esse slasher fictício que eles tivessem criado fosse algo um pouco mais diferente, assim, principalmente trazendo um vilão talvez mais interessante do que o Little Death. Não foi um filme que me engajou e eu saí um pouco triste, porque eu vi muitas críticas falando muito bem desse filme e eu queria ter sido uma das pessoas que se apaixonou, assim, por essa história. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota de 4.5 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Acampamento Miasma. Também deixar aqui nos comentários qual a sua franquia slasher favorita e também qual a próxima estreia de 2026 que vocês estão mais ansiosos. Então foi isso e até o próximo vídeo.